Bom, galera, falando um pouquinho aqui sobre seno e cosseno, tá? Nos quadrantes, a gente vai falar sobre a redução ao primeiro quadrante. Muito importante para quando o problema pergunta para a gente o seno ou cosseno de algum arco, que ele não está na tabela claramente, porém ele faz uma referência com alguém da tabela. Que referência é essa? É a simetria. Por isso é bom você assistir esse vídeo depois que tu assistir o vídeo falando sobre simetria, para você entender que sempre um cara no primeiro quadrante, ele tem uma referência lá no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos colocar na prática isso que eu estou falando. Então, se eu pegar lá um arco alfa, tá? Eu vou marcar aqui, ó, forçar de caneta preta. Esse alfa ele tem um correspondente no segundo quadrante, que é o 180 menos alfa. Tem um correspondente no terceiro, que é 180 mais alfa. Isso eu expliquei lá na aula de simetrias. E tem um cara no quarto quadrante, que é o 360 menos alfa. No seno, a gente tem o seguinte quadro de sinais, ó. É mais e mais no primeiro e segundo quadrante e menos nesses quadrantes aqui de baixo. Essa é a relação do seno, beleza? Se eu for pensar nos sinais do seno. Se eu for pensar nos sinais do cosseno, aí já muda a brincadeira. Sinais do cosseno fica mais e mais aqui e menos para lá, tá? Mas já a gente fala mais disso. Só para te dar já esse pequeno spoiler. A redução ao primeiro quadrante vai servir tanto para o seno quanto para o cosseno. O sinal que vai variar, beleza? Variar em relação a isso aqui, ó, que eu falei na aula anterior dessa playlist, beleza? Mais e mais, menos e menos, dessa maneira. Tranquilo. Então eu escrevi aqui uma tabelinha, mas eu não vou decorar essa tabelinha com vocês não, tá? Eu quero mostrar na prática como é que funciona. É bom você saber isso aqui para tu resolver determinadas questões, tá? Então você tem em mente que o alfa ele tem uma referência nesse quadrante, uma referência nesse quadrante, uma referência naquele outro quadrante, tá? Que quando é seno é positivo nos dois primeiros e negativo nos dois de baixo. Quando é cosseno, é positivo nos dois da direita e negativo nos dois da esquerda. Mas vamos falar de fazer teoria, que eu sei que você gosta de resolver logo, né? Então vamos lá, se o cara perguntar para mim, quem é o seno de 120 graus? Primeiro, eu tenho que localizar esse 120 graus no meu quadrante, tá? Se eu estou falando de seno, eu já posso até marcar uma paradinha interessante ali, que seriam os sinais, ó. Mais e mais, assim, no primeiro e segundo quadrante, tá? E menos nos quadrantes de baixo. 120 graus, gente, ele é um cara que está aqui, ó, no segundo quadrante, né? Lembrando que a divisão de quadrante é aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, ou seja, esse 120, ele está aqui, ó. Ele está no segundo quadrante. Qual é a brincadeira? Existe um cara que faz a simetria com ele, que é a redução ao primeiro quadrante que a gente vai falar, ó, que estava aqui lá no primeiro quadrante. A dica, um bizu prático, é você ver, esse cara é sempre, quando está no segundo quadrante, é o que falta para 180. Por quê? A simetria aqui dele fala que é o 180 menos alfa, tá? Então é o que falta para 180. Se de 120 para 180, falta 60 graus. É essa mesma medida aqui, ó. E o que isso é útil para mim? Muito, porque o seno de 120 ele vai estar diretamente ligado ao seno de 60 graus. E vai estar diretamente ligado mesmo, com o mesmo sinal. Ó. O seno de 120 é o mesmo seno de 60, com o mesmo sinal, positivo. Ou seja, o seno de 120 graus, ele vale o mesmo que o seno de 60 graus. Que você sabe naquela tabelinha que o seno de 60 graus é quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, o nosso seno de 120 vai ser a mesma coisa. Raiz de 3 sobre 2. Beleza? Vamos ver se vocês pegaram a ideia. Vamos fazer o cosseno de 135. Então, tem que localizar onde está o 135 aqui nos quadrantes. Também no segundo quadrante, concorda? Então, a gente tem aqui, ó, o 135 nesse segundo quadrante. Só que os sinais do cosseno mudam um pouquinho, né? Como é que é os sinais do cosseno? É mais e mais assim, ó, tá? E menos de ladinho assim, ó, na esquerda, tá? Então vamos lá. Qual é a distância, o que falta para 180? 45 graus. Esse 45 graus vai ser o correspondente a ele no primeiro quadrante. Então, diretamente, o cosseno de 135
ele faz uma referência com cosseno de 45 graus. Mas essa referência não tem o mesmo sinal, tá? O de 135 tem um sinal negativo. Então ele é o cosseno de 45, porém com um sinal negativo, é isso mesmo. Então, ó, o sinalzinho negativo, quem que é o cosseno de 45 naquela tabela? Cosseno de 45 é isso mesmo, é raiz de 2 sobre 2. Então esse cara é menos raiz de 2 sobre 2, sem mistério. Letra C. Quero descobrir o seno de 210 graus. Vou jogar na circunferência trigonométrica. E a gente está tratando mais uma vez de quem? Do seno. Tá? Então, se é o seno, é positivo nos quadrantes de cima e negativo nos quadrantes de baixo. Espera aí, negativo tem que ser com a cor vermelha, né? Senão dou até um troço aqui. Então, veja bem, 210. 210, gente, é um cara que está em qual quadrante? Pensa comigo, aqui é o 180, até aqui. Do segundo para o terceiro é 270. E, então, ó, esse cara com certeza ele está por aqui, ó, entre o 180 e o 270. Esse cara é o 210 graus. Quando está no terceiro quadrante, a simetria fala para mim que esse cara é o 180 mais alfa. Ah, então se é 180 mais alfa, o que eu posso fazer? É o que passa de 180, que é o que faz a simetria com ele lá no primeiro quadrante. Então o que passou de 180? Não foi 30 graus? É essa distânciazinha aqui, ó, 30 graus. Então qual é a correspondência direta que a gente tem? Ó, a correspondência direta, tá, é que o seno de 210 graus ele tem uma relação com o seno de 30 graus. Essa relação tem sinais trocados. Ó. O de 30 é positivo e o de 210 é negativo. Então é só você consultar a tua tabelinha, que você já está cansado de saber. Então o seno de 210 é o seno de 30, só que com sinal negativo. Seno de 30 é 1 sobre 2. Com o sinal negativo, ele é o menos 1 sobre 2, é isso mesmo. Então tá lá, ó, seno de 210 vale menos 1 sobre 2. E se estiver em radiano, professor, o que eu vou fazer? Não tem mistério. Tem gente que tem dificuldade de ficar gravando a relação em graus e em radianos. Eu te entendo. Então, por isso, eu acho melhor você transformar para graus. Tá? Como é que você transforma? É muito simples. Para você não precisar ficar gravando a simetria em radianos. Tá? Se você já é acostumado a fazer simetria em radianos, vai na fé que vai dar certo também. Mas olha só, eu aqui vou te ensinar passando para graus. Então, ó, muito simples passar para graus, vai ficar cosseno, né? O π vira 180, então vai ficar 180 sobre 3, ó. 180 sobre 3 vai dar dividir, vai dar 60. 2 vezes 60, então esse cara aqui é o cosseno de 120 graus. Então tem que descobrir quem é o cosseno de 120. O que eu vou fazer? Eu vou jogar na circunferência. Lembrando que aqui é o cosseno dessa vez. Tá? Então se é o cosseno, como é que ficam os sinais? Positivo aqui e aqui, ó, no primeiro e no quarto. E negativo aonde? Nesses dois daqui. O 120, ele é um cara que estava no segundo, a gente até viu, né? Ele é um cara que está no segundo quadrante, a distância dele para o 180 aqui. Ó, a distância do 120 para o 180 é a distância de 60 graus. Então o correspondente dele lá é o correspondente que faz com 60 graus. O que isso implica? Que o cosseno de 120 ele é o mesmo cosseno de 60 graus. Quase igual, né? Por que não é igual? Porque os sinais são trocados. O de 120 tem um sinalzinho negativo. Então vai ficar assim, ó, cosseno de 120 vale o cosseno de 60 com sinal negativo. Cosseno de 60 lá na tua tabelinha vale 1 sobre 2. E então aqui vai ser menos 1 sobre 2. Pegaram? A última, ó. O último exemplo aqui, né? A última questãozinha. 7π sobre 4, hein? Vamos ver onde está esse 7π sobre 4? Ó, troca aqui por 180. Vamos ver, vai dar 7 vezes 180 sobre 4. 180 sobre 4 dá 45. 7 vezes 45 vai dar 315. E olha o que vai acontecer. Vou pegar a circunferência trigonométrica, tá? Onde é que vai estar o 315 graus? Vai estar aqui, ó, no quarto quadrante, tá? Lembrando que isso é seno. Se é seno, é positivo nos dois primeiros quadrantes e negativo nos dois de baixo. Então vamos lá, qual é a distância daqui, ó, do 315
para fechar em 360. Aqui lá na simetria é 360 menos alfa, ou seja, é o que falta para 360. Essa distância é de 45 graus, vai ser essa mesma distância aqui, ó. Então o primo dele, né, o parente dele, lá o que faz simetria com ele é o de 45 graus. Então, gente, qual é a jogada? O seno de 7π sobre 4, que a gente sabe que é o seno de 315, ele vai ser o seno de 45, ok? Igualzinho, só que, na verdade, quase igual, né? O de 45 é positivo e o de 315 é negativo. Para finalizar, você vai identificar lá na tabela que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Ó. Então, esse seno aqui vai ser menos raiz de 2 sobre 2. Gente, então, basicamente, redução ao primeiro quadrante é assim, você jogar lá a referência que tu tem naquela tabela de ângulos notáveis, tá? E achar mais seno e cosseno de alguns outros, beleza? Espero que você tenha entendido. Fica atento aqui na playlist de trigonometria. Tamo junto.